A paz do Senhor, meus irmãos, é uma maravilha, um grande prazer estar com vocês novamente. Hoje já é o 11º dia do nosso propósito, nessa quinta-feira, um pouco fria, um pouco chuvosa, mas é uma grande alegria para mim ter a oportunidade de trazer a você essa reflexão no dia de hoje. Eu sou o pastor Diego, da Revive Community Church, e com muita alegria eu quero me comunicar com você, depois aí já de alguns dias de pausa, mas ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho contigo, porque é sempre um prazer compartilhar da palavra do Senhor. E é lógico que eu imagino que todos vocês já receberam atualizações da nossa igreja, do que temos feito, com as determinações recentes aí relacionadas à contaminação do coronavírus. Nós tomamos algumas medidas, estamos movendo a grande parte da nossa atividade ministerial para arenas virtuais, estamos fazendo muita coisa em redes sociais, estamos fazendo muita coisa de forma digital, para que você se mantenha conectado, para que você se mantenha a par daquilo que Deus está fazendo nesta casa e para que você não fique também desconectado, para que você não fique isolado, né? Porque somos fortes quando estamos juntos e a palavra do Senhor nos diz em Hebreus que não podemos desprezar a Assembleia dos Santos, porque sabemos que Deus habita no meio dos louvores, Deus habita aonde o povo dele está, e a igreja do Senhor não é o prédio, a igreja do Senhor é você. Então, fique ligado, conectado. Eu comuniquei essas coisas em outros vídeos também, que já postamos nas redes sociais. Então, ao longo da minha fala aqui, vou postar também algumas informações na tela para que você possa acompanhar, mas não fique de fora daquilo que estamos fazendo. Bom, no meu último vídeo, eu compartilhei contigo até o capítulo 6 de Neemias. Estamos lendo o livro de Neemias, um capítulo por dia. Então, eu tenho muito para cobrir hoje, e inclusive eu até pedi ajuda de um companheiro, vocês vão ouvir ele daqui a pouquinho. Mas eu quero falar um pouquinho contigo sobre um resumo rápido, algumas coisinhas que tocaram o meu coração, sobre os capítulos 7, 8, 9 e 10 de Neemias, uns pontos rápidos para a sua reflexão hoje. Né? No capítulo 6 de Neemias, nós vemos que Neemias com a sua equipe haviam concluído a obra. Né? E no capítulo 7, portanto, depois já dos muros reconstruídos em 52 dias, inclusive em Neemias 6 tem aquele texto clássico nosso que nós usamos como tema desse propósito, que é: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Estamos usando esse texto como uma plataforma inicial para avaliarmos as distrações que têm nos impedido de realizar a vontade do Senhor nas nossas vidas. E nessa segunda semana estamos falando sobre os nossos objetivos pessoais, familiares, os nossos objetivos financeiros, e estamos colocando essas coisas diante do Senhor nessa segunda semana. Eu espero que você esteja acompanhando nesse nosso propósito. Então, no capítulo 7 de Neemias, nós vemos que o trabalho de reconstrução dos muros e das portas estavam concluídos. Porém, a obra no nível máximo ainda não estava concluída, porque agora eles precisavam praticar a verdade, eles precisavam reestruturar espiritualmente a nação, eles precisavam proteger a cidade, eles precisavam agora se envolver com reconstruir o resto da nação e reconectar a nação com o Senhor. Então nós vemos, por exemplo, algo que Paulo enfatizou, eu coloquei aqui em Efésios capítulo 6, versículo 13, o apóstolo Paulo escreveu: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis.
Neemias tinha que ser firme, ele tinha que permanecer inabalável e transmitir isso para o restante da nação. Por quê? Porque depois de reconstruir os muros e colocar as portas nos lugares, os inimigos de Israel se levantariam, e se levantaram inclusive. Se levantaram para tentar desfazer aquilo que Neemias havia construído junto com aqueles irmãos. Então, era tempo então deles se reunirem e consolidarem o trabalho que eles haviam feito e conservar aquilo que havia sido feito. Isso é algo interessante. Por quê? Muitas vezes edificamos algo, mas aquilo não dura. Por quê? Porque assim que edificamos, nós permitimos que brechas impeçam aquela nossa edificação de permanecer. Tem coisas, às vezes, que edificamos não pelos meios certos, não nas bases certas e não nos fundamentos certos. Coisas que são edificadas em bases mentirosas, coisas que são edificadas de formas que não agradam ao Senhor, coisas que fazemos ou conquistamos que nos afastam do Senhor ao invés de nos aproximar dele. E essas coisas não podem permanecer. Às vezes até coisas boas que edificamos, porém, depois de edificados, não vigiamos na presença do Senhor. E isso é terrível, meu irmão, quando nós nos aproximamos de Deus em dias maus, porém, quando os dias melhoram, nos afastamos dele. E quem sabe essa palavra não é uma palavra muito propícia para esse momento que estamos vivendo. Um momento de incertezas, de pânico na sociedade por causa desse vírus. As igrejas estão tomando medidas, eu fiquei sabendo de várias igrejas que estão tomando medidas para manter os seus irmãos conectados, e eu louvo a Deus que vivemos em um tempo como esse. Agora, se nós, dentro das nossas casas, não estivermos cuidando com os nossos corações, com as nossas emoções e priorizando o nome do Senhor, esse tempo que Deus está nos permitindo ter de reflexão na presença do Senhor e de reconexão, nós vamos acabar perdendo esse tempo e nos distraindo ainda mais. Então, eu quero dizer para você, após edificar algo, permaneça firme com o Senhor e saiba que Ele é o único que pode fazer com que o que edificamos permaneça e permaneça por longos dias. 2 de João, no versículo 8, diz o seguinte, inclusive nós vamos ler a segunda epístola de João mais para frente nesse propósito, mas diz assim: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Cuide para que você não perca aquilo que você tem construído. Por quê? Porque o diabo não apenas nos impede de construir, o diabo também, ele investe para que o que você construiu seja derribado. Mas no nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida que isso não acontecerá. O capítulo 7, que é o capítulo mais longo desse livro, termina nos versículos 70 ao 73, com a nação sendo encorajada para voltar aos pés do Senhor, encorajando a adoração, encorajando o momento de reflexão na presença de Deus. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque é necessário adoração para solidificar algo, para firmar as suas estacas, para te voltar para o Senhor. A adoração é uma linda ferramenta para nos ajudar a eliminar as distrações e colocar o foco, centrar o nosso foco inteiramente no Senhor. E eu espero que você esteja fazendo isso durante esses dias. Bom, queridos, no capítulo 8, e eu vou me mover mais rapidamente para esse vídeo não ficar tão longo assim, no capítulo 8 a gente vê que, obviamente, os muros já estavam prontos, as portas já estavam no lugar, a cidade agora estava voltando o seu foco para a sua vida espiritual. E então Deus levanta Neemias, e também mais na frente a gente vê a figura de Esdras como uma figura muito proeminente, mas a gente vê que o investimento espiritual, na vida espiritual das pessoas da cidade, como que ele começou a ser um diferencial nesse processo de reconstrução. Então, dos capítulos 8 ao 13, a gente vê que é o restante do livro de Neemias, a gente vê esse processo acontecendo, o processo de reedificação espiritual. Os muros estavam prontos, os portões estavam prontos, e agora a vida espiritual da nação estava em foco para ser reconstruída. Isso me deixa muito interessado no seguinte: não adianta termos uma economia boa, não adianta todo mundo ter trabalho, emprego, todo mundo ter saúde, se a vida espiritual da nação está em ruínas.
Eu quero dizer para você uma coisa, meu querido, o nosso foco não pode estar apenas nas coisas materiais, mas nós temos que também colocar o foco na vida espiritual e como espiritualmente as nossas cidades, as nossas comunidades estão vivendo, como os nossos vizinhos estão, e temos que desenvolver essa preocupação e fazer aquilo que Neemias fez no primeiro capítulo do seu livro, que é interceder ao Senhor e orar. Então a gente vê esse desenvolvimento da reedificação espiritual da nação de Israel. E pelos próximos capítulos, do 8 ao 13, a gente vê algumas coisas interessantes acontecendo, que é o povo sendo instruído, isso acontece no capítulo 8, o povo confessa os seus pecados no capítulo 9 e dedica os muros e as portas ao Senhor nos capítulos 10 ao 12, e então existe um reestabelecimento da comunhão do povo uns com os outros e da comunhão com o povo com o Senhor. Isso acontece no capítulo 13. E a grande verdade é que se Deus vai fazer alguma coisa no meio do seu povo, o seu povo precisa responder positivamente à sua palavra. E o capítulo 8 de Neemias fala exatamente a respeito disso, de restaurar a forma como o povo lidava com a palavra de Deus. Então, no capítulo 8, fala sobre entender a palavra. No capítulo 8, versículos 1 ao 8, dos versículos 9 a 12, fala sobre regozijar pela palavra. E nos capítulos 13 ao 18, fala sobre obedecer a palavra. Então, a gente vê como que a preocupação de Deus, por isso que Deus levanta Neemias e Esdras de uma forma tão linda, para que o povo, após ter terminado a sua edificação, não deixasse brechas que o inimigo pudesse se aproveitar delas e destruir aquilo que eles haviam construído. A melhor forma de proteger o que você tem construído é entendendo a palavra, regozijando pela palavra e praticando a palavra. Essa forma, essas três coisas são o antídoto que nos ajuda a fazer com que o que edificamos permaneça. Bom, no capítulo 9, eu já estou indo aqui um pouco mais rápido, mas eu quero deixar esse recado para você hoje. No capítulo 9, a gente vê que o Senhor Deus é o assunto principal desse capítulo. Esse capítulo é basicamente uma oração ao Senhor, e nós vamos falar bastante a respeito disso nessa série que estamos pregando atualmente, que é sintonizado, como podemos estar sintonizados com Deus. Nesse capítulo 9, vemos uma oração que é um clamor de toda a nação para o Senhor, e é algo muito relevante. Inclusive, essas coisas acontecem em Israel num padrão interessante. Eu encontrei pelo menos 3 vezes em que a nação de Israel, como um todo, clamou ao Senhor. Isso está em Esdras 9, Neemias 9 e Daniel 9. 3 capítulos 9. Depois você lê com calma no seu tempo de devoção ao Senhor. Eu tenho certeza que isso vai te abençoar. Mas por trás dessas orações existe uma promessa do Senhor, né? E essa promessa, todo mundo conhece esse texto. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque fala do poder da oração, o poder da oração. E esse capítulo 9 deixa para nós esse impacto, o impacto de como o povo responde à bondade do Senhor, como o povo responde à misericórdia do Senhor, como o povo responde ao caráter do Senhor, né? E a gente vê como isso vai se desenvolvendo e a importância dessa oração do povo de Israel ao Senhor no capítulo 9. Eu espero que essa oração também nos inspire a viver de forma conectada com o Pai, entendendo que a nossa sintonia com Deus é essencial para que edifiquemos coisas saudáveis, abençoadas, e para que o que edificamos permaneça. E por último, a minha participação aqui acaba com o capítulo 10, que fala sobre submissão à palavra do Senhor, né? Nesse capítulo 10,
Neemias encabeça uma lista de pessoas que colocam o seu selo de compromisso num voto que eles fazem a Deus. Eles fazem um voto ao Senhor e todos meio que assinam, fazem uma assinatura dos seus nomes e publicamente declarando que eles concordam com aquele voto diante do Senhor. Essa lista tem sacerdotes, levitas, líderes da comunidade, vários cidadãos colocam o seu parecer publicamente naquele documento, digamos assim, e a gente vê o povo então entrando em uma aliança com Deus, um pacto com Deus, colocando o selo deles nesse compromisso. E é como se fosse um voto solene que estava sendo assumido diante do Senhor. E eu acho interessante, porque era como se tem um texto em Deuteronômio 29, versículos 10 ao 13, inclusive é o texto que Neemias cita nessa oportunidade do capítulo 10, que diz assim, versículos 10 ao 13 do capítulo 29 de Deuteronômio: Vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, os anciãos, os vossos oficiais, todos os homens de Israel, e vossos meninos e vossas mulheres, e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até ao vosso tirador de água, para que entreis na aliança do Senhor teu Deus, e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Esse capítulo aqui fala então de honrarmos ao Senhor, honrarmos os nossos votos a Deus, honrar o esforço do Senhor em nos manter conectados com Ele. E sabe de uma coisa, querido? Eu louvo a Deus, porque Deus não precisa estar conectado a nós. Ele é Deus conosco, eu gosto de brincar na igreja, né? De dizer, Ele é Deus conosco e Ele é Deus senosco. Ele é Deus comigo ou semigo. Ele é Deus contigo ou sentigo. Deus é Deus no matter what. Mas ele ainda assim fez o esforço que fez no decorrer da história, no decorrer das eras e das gerações, para nos permanecer conectados com ele. E cabe a nós honrar esse esforço do Senhor, honrar o amor que o Senhor tem por nós. E o mínimo que podemos fazer é amá-lo de volta. Como diz o salmista, que farei por todos os benefícios que o Senhor me tem feito? Eu tomarei o cálice da salvação e habitarei na casa do Senhor para sempre. Eu espero que essa palavra entre no seu coração, que você seja fortalecido e edificado por ela, em nome de Jesus. Agora, eu vou trazer o pastor Rony, que vai falar um pouquinho contigo sobre o capítulo 11 de Neemias, e depois eu quero me despedir de você e orar junto contigo. Graça e paz, meus irmãos. É com prazer que eu venho compartilhar um pouco aqui do capítulo 11 de Neemias com vocês. Nós já estamos na metade do nosso jejum e com certeza Deus está fazendo grandes coisas no nosso meio. E isso nos alegra muito. Irmãos, esse livro é muito bonito. Eu tenho lido cada dia, tenho apreciado esta palavra. Achei muito bonito uma passagem onde diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é mesmo? Eu achei super interessante essa palavra, estava meditando nela. Porém, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o capítulo 11. O capítulo 11, ele tem várias citações onde é relatado o serviço no templo, e a gente vê ali mais de 80 nomes sendo citados, porque Neemias, ele honra bastante aquelas pessoas, aqueles judeus que se dispuseram de todo o coração e voluntariamente a trabalhar com ele. Nós sabemos que nosso Deus, ele foi um grande construtor, e ele, no capítulo 1 de Gênesis, ele constrói ali um lindo jardim, e logo em seguida, nós vemos que um homem rebelde também constrói uma cidade. E então começa aquele embate, sempre através da história, através dos séculos, o homem sempre construindo palácios suntuosos, grandes cidades, grandes edificações. E até hoje em dia nós vemos isso.
né? Nós temos aí várias cidades ao redor do mundo que, né, tem belas edificações, muito urbanização e muito grande, construções arquitetônicas e faraônicas. Porém, essas cidades têm problemas, né? Elas passam por vários problemas sociais, problemas com criminalidade, problemas com violência, e muitas têm moradores de rua, e os seus prefeitos, os seus governantes, eles precisam da nossa ajuda, né? Eles precisam da nossa intercessão, e até mesmo o presidente John Kennedy certa vez disse que nós somos responsáveis nós somos responsáveis pelas cidades, nós precisamos interceder pelas nossas cidades, porque se nós abrirmos mão de nossas cidades, nós estamos abrindo mão de uma nação, não é mesmo? Nós não podemos deixar de lado. E Neemias também sabia disso, né? Tanto é que ele deixou o conforto do palácio do rei, ele que era copeiro do rei, tinha ao seu dispor toda a regalia, todo o privilégio naquela época, né? Todo tipo de comida, tinha um bom salário, mas o amor foi mais forte. O amor pela obra de Deus foi mais forte. Então aquele homem deixa tudo ali e vai reconstruir o muro, né? Então no capítulo 11 nós já estamos depois da reconstrução do muro, depois que as portas já estavam todas assentadas. Então ele começou ali uma organização, depois que Esdras já tinha lido os livros, né, da lei para o povo, né? Então ele lembrou ali de 3 pontos principais, né? Nós vimos aí neste capítulo que ele conclama o povo, alguns vêm voluntariamente e outros necessitam ser chamados, né? Até uma conta ali, um percentual de 10% que Neemias chama para voltar, para vir morar ali em Jerusalém. Porque antes de acontecer tudo aquilo, das muralhas serem derribadas e a cidade ser assolada, o povo morava ali, mas quando isso aconteceu, o povo ficou com medo, porque a cidade não tinha proteção, e eles se espalharam para mais distante, para os vilarejos e lugares bem mais longínquos. Porém, quando o muro é reconstruído, né, é interessante nós notarmos que tem até uma passagem que diz que quando os muros estavam sendo construídos, Neemias e Esdras chamam os levitas e eles ficam ali tocando e cantando ao lado do muro. E o louvor deles era tão intenso que as pessoas podiam ouvir isso de longe, né, aquela intensidade. E este também é um dos pontos que nós vamos, né, falar aqui hoje, que é a questão de você entregar uma adoração, dar uma adoração genuína ao nosso Deus. Né? Em primeiro lugar, devemos doar o nosso ser, entregar o nosso ser ao Senhor com a nossa vida, oferecer a nossa vida a serviço da casa do Senhor, serviço de Deus, né? Como muitos de vocês fazem também. E quando nós oferecemos isso, eu me lembro daquela passagem ali de Paulo, né? Que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, onde ele diz: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresentei-vos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus. Ou seja, quando nós fazemos a obra do Senhor, independente das lutas que nós estamos passando, nós estamos oferecendo a Deus um sacrifício de louvor. Estamos oferecendo o nosso corpo, a nossa vida em dispor da obra do Senhor. E nós vimos isso várias vezes, né? Quando ele cita aí sobre esses levitas, quase 300 levitas e sacerdotes organizando os trabalhos do templo. Nós vimos também, tem uma citação de valentes, me parece que no versículo 16, onde ele cita algo sobre valentes. Nós podemos presumir que esses homens estavam ali para toda a obra, né? Eles estavam ali para proteção, eles estavam ali para suporte. Tinham os valentes também financeiramente, que ajudavam na casa do Senhor. Ou seja, era uma união ali em prol do bem, né? Do bem daquela obra, para que aquela obra propagasse. E ali o ensino foi propagado logo depois com o Esdras, que era um escriba também, muito afim com a palavra de Deus. Então, irmãos, nós aprendemos muito mesmo. E apesar de ter várias citações de irmãos judeus ali das tribos de Judá, de Benjamim
e até mesmo de outras tribos longínquas que vieram, nós vimos esse zelo em Neemias de honrar esses homens, de honrar esses varões, de honrar essas pessoas que ajudaram na obra, não é mesmo? Então eles entraram para a história, e hoje quando a gente abre a nossa Bíblia, a gente lê ali o nome, né, desses valentes do Senhor. Então é isso, né, que eu gostaria de deixar para vocês, né? Quero deixar para vocês um grande abraço, né? Quero deixar para vocês uma palavra também de esperança, né? O mundo anda aí, né, sem esperança, muitos correm para cá, para lá, mas eu quero dizer que, né, eu quero deixar aquela passagem da Bíblia que diz que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Né, nós estamos firmes com Cristo e como Paulo disse, né, tudo que vier a acontecer para nós é lucro, em nome de Jesus, que nós possamos estar com as nossas vidas, né, firmes com o Senhor e termos certeza de nossa salvação. Com certeza esses momentos difíceis irão passar e nós vamos viver mais em vitórias, em nome de Jesus, amém, irmãos? Eu deixo um abraço para vocês e muito obrigado por ouvir. Uau, que palavra gloriosa, que reflexão abençoada. Eu louvo ao Senhor pela oportunidade de nós todos compartilharmos com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem derramado no nosso espírito. Que Deus te abençoe, que Ele te fortaleça, que você seja ricamente abençoado. E não se esqueça do nosso propósito contínuo de oração na presença do Senhor. O vírus não nos impede de orar, o vírus não nos impede de jejuar, o vírus não nos impede de adorar, o vírus não nos impede de ser igreja. Então seja quem Deus te chamou para ser. Compartilha conosco os seus testemunhos, aquilo que Deus tem falado contigo, aquilo que Deus tem transmitido ao seu coração, a sua experiência nesse jejum, como essas reflexões têm te abençoado. Nós queremos ouvir você e ouvir aquilo que Deus tem compartilhado contigo. Mande-nos um e-mail nesse endereço aqui, amen@revivecommunity.church. E não se esqueça das nossas atividades que prosseguem online. Cultos às 9 e 11h30 da manhã no domingo, estudo bíblico terça às 8 horas da noite online, tanto no YouTube quanto no Face. Ministério infantil estará nos sábados às 10 da manhã. E os jovens estarão em videoconferência pelo aplicativo Zoom, toda sexta-feira às 8 horas da noite. Então fique ligado. E os grupos pequenos permanecem. Viu? Os grupos pequenos, converse com o líder do seu grupo pequeno para ele informar você as mudanças de horário e dias, porque nós queremos encaixar todo mundo e fazer todo mundo participar desse tempo maravilhoso que nós estamos vivendo como Igreja do Senhor. Deus te abençoe. Um forte abraço a todos vocês e que as suas forças sejam renovadas para seguir a segunda metade desse nosso propósito. 21 dias na presença do Senhor. Certamente Deus falará contigo. Fica na paz de Cristo. Deus te abençoe.